Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma entrevista com uma formanda do curso de pedagogia, a Patrícia. Ela vem conversar. Por que eu chamei a Patrícia aqui? A Patrícia, ela encerrou o estágio dela no EJA. Então, acho que é muito interessante nós escutarmos tudo que ela tem a dizer a respeito do projeto que ela executou. Patrícia, seja bem-vindo. Muito obrigada, professora. Nós vamos ter um bate-papo bastante informal, mas com certeza o pessoal vai gostar muito das tuas falas. O interessante do projeto da Patrícia, que tem o nome Compartilhando Saberes na EJA, é que ela trabalhou com diversos portadores de texto. Então, é isso que nós vamos ouvir. Patrícia, vamos ver. Tu escolheste trabalhar com educação de jovens e adultos por quê? Bom, é uma área que sempre me interessou, né? Uma modalidade de ensino que eu tenho muito interesse. Fiz meu TCC, minha pesquisa na EJA. Sim. Trabalhei com projetos, né? Meu TCC foi isso, projetos na EJA. Então, te interessa bastante. Isso, é uma área que me interessa e eu vi que poucos professores trabalham com projetos de trabalhos na EJA. Ok, aí tu escolheste a escola, fizeste a observação. Isso. E por que a escolha deste tema, compartilhando saberes na EJA? Bom, durante as observações eu percebi, né, a importância de trazer assuntos pertinentes à realidade dos alunos para a sala de aula. Percebi que tinha uma certa distância da realidade para dentro da sala de aula. E aí foi onde surgiu essa ideia, né? Compartilhando saberes, eu poderia trazer diversos assuntos do interesse deles e, em cima disso, trabalhar os portadores de textos, que eram... Certo. E pelo que a gente estava conversando antes, a idade deles variavam bastante, Variava muito. né? Tinha um adolescente, né? De 16, 16 tu falaste, anos, né? Depois 30, 50, 68. Até 68. Até 68. Então, vamos ver. O que tu fizeste com os portadores de texto? Qual que tu trabalhaste? Bom, eu trabalhei o jornal, trabalhei carta, a gente falou sobre e-mail também, né? A internet nos dias de hoje, né? Vocês falaram também de lendas, A gente de falou músicas. de lenda, livros, né? Música, poesia, poema. Vários. Então, vamos pegar alguns assim. Ó. Lá no início, tu falaste notícias. Só uma observação. Eles não escreviam. Eles não eram assim, a gente não podia dizer que eles eram alfabetizados. Não, nem todos, né? Tinha Num período, alguns que sim, outros não. A gente poderia classificá-los como silábico alfabético, por aí. Pré-silábico não tinha, silábico não teria ninguém. Acho que eles já estavam no silábico alfabético. Sim. Tá. Então, vamos ver a notícia. O que tu fizeste com a notícia? Tu levaste jornais. O jornal. A gente levou o jornal, né, para eles conhecerem, para eles terem contato. A maioria já conhecia. E quando eu entreguei o jornal, a primeira coisa, cada um procurou aquilo que tinha maior interesse dentro do jornal. Porque o jornal nem sempre é visto só para ler informações do que está acontecendo no mundo, né? Exatamente. Teve uma senhora que me chamou a atenção, receitas. Ela falou que ela começou a aprender a ler e escrever vendo as receitas dos jornais, né? Futebol. E daí a gente fez bastante a leitura visual com eles, né? Do jornal. Sim, então primeiro tu entregava os jornais e explicava o que significa um jornal, que é um portador de texto que nos traz informações. E entre as informações há também receita. E como o interesse era esse, não era saber o que estava acontecendo na cidade e tal, elas foram direto elas, na receita. Isso. A questão do visual, né, que é bem legal isso aí que tu trabalhaste. A gente nem sempre precisa estar trabalhando o que está escrito com letrinha, né? Podem ser feitas leituras através de imagens. Como eles tinham dificuldade de ler. E já a escrita, se eu soletrasse, seria bem mais fácil para eles escrever. Eles viam, bolo de chocolate. O bolo de chocolate estava ali no jornal. Então, eu ajudava eles a escrever, né? Bolo. E assim, eles faziam a escrita. E em cima disso, eles conseguiam ler, entendeu? Eles já sabendo que estava ali, eles faziam essa leitura já. Então, por exemplo, se tivesse uma imagem de um jogador de futebol
né? Aí tu poderia estar escrevendo com eles futebol, Futebol, ou bola, bola. algo assim. O nome do jogador, que eles conhecem bastante também. Isso. Então, a atividade do jornal foi essa que Foi tu essa. A gente também escolheu classificados pra gente montar uma página de classificados. A gente fez todos junto, né? Cada um escolheu alguma coisa que queria vender. Ah, tu já estava trabalhando, então, com uma linguagem publicitária. Isso, pra eles verem. Porque é uma coisa bem interessante, né? Que eles usam no dia a dia. Às vezes querem se desfazer de algum objeto, quer vender, quer fazer um anúncio, né? E a gente comentou, às vezes a gente vê bastante placas erradas, né? De vende-se, alguma coisa assim. Claro. E eles trouxeram isso também. Vende-se botão, vende-se botões. Seriam vendem-se botões. E- Alugam-se casas e não Isso. aluga-se casa, né? Exatamente, essa questão também. Daí a gente foi olhando no classificado, fazendo toda essa análise, né? E questão de valores também, né? Ah, aí tu já Exatamente. entrou na matemática. É, que a gente tinha que trabalhar também a matemática, né? Sim, muito legal. Vamos agora para a carta, outro portador de texto. A carta foi muito interessante. A gente trabalhou um poema, né? Coralina? Coralina, isso. E aí a gente conversou sobre a vida dessa autora. Sobre a mulher, as dificuldades da mulher, Ela né? escrevia muito. Ela escrevia muito e ela também passou um pouco, né, de trabalho durante a vida dela, que mulher naquela época de repente não poderia escrever. E a gente conversou sobre isso, o Dia Mundial da Mulher, e no final a gente fez uma carta contando uma história de superação da vida da gente. Ah, e tu pediste para eles escreverem Isso, essa exatamente. carta. Por acaso não tem essas cartas aqui? Não tem as cartas Não, aqui. as cartas, que pena. Mas, assim, é uma proposta que vocês podem realizar Exatamente. futuramente, né? Trabalhou a vida de uma poetisa e, dali, pedir para que escrevam uma carta de superação. Tu lembra o que eles escreveram? E assim, alguns ficaram meio envergonhados de contar alguma história, né? Mas teve uma senhora que ela escreveu tudo que ela passou quando ela era casada, casou muito jovem, 15 anos, teve filhos, né? Passou um pouco de trabalho com o marido dela, questão de alcoolismo e tudo mais. E hoje ela é separada, só que ela tem um namorado, ela sai bastante. Que legal, olha que interessante. Ela voltou a estudar, né? Sim, que Isso. joia. Ela tem Facebook, tem WhatsApp, Ela está bem atualizada. Exatamente. E bem moderna. E ela se sente muito bem com isso, entendeu? Se sente valorizada. E o estudo para ela vai fazer com que ela se valorize mais ainda e seja valorizada. Essa história de superação me marcou bastante também. Ela ficou muito emocionada ao contar essa história. Tu disseste que ela chorou, né? Chorou, isso. Então, aqui, o jornal, a carta. Tu trabalhaste música? Música a gente trabalhava todas as terças. Porque eu levei uma música para a sala de aula e eles adoraram aquele momento, né? De ver, quem é o cantor. Porque eu dava a música e não dizia quem cantava. Eles tinham que escutar para ver. E eu procurava trazer música do tempo deles. E o interessante é que tu trabalhava também quem era o cantor, né? Sim, a gente trabalhava um pouco sobre a vida dele também, né? Pra não... A vida, porque a gente não pode trabalhar em nenhum momento texto solto, né? Eu vou dar determinado texto, eu tenho que contextualizar para quem estiver lendo e discutindo para entender quem é o autor, em que época escreveu, porque que ele escrevia daquela maneira. Exatamente. Essa questão, até voltando da carta, eu trouxe para eles porque uma semana antes eles estavam discutindo muito os direitos da mulher hoje. E a gente também trabalhou a profissão que a mulher tem hoje, não tem antigamente. Sim, foi onde eu fui atrás de um poema que se adaptou muito bem a essa tua proposta de trabalho. Exatamente. Aí a música vocês cantavam? A música a gente escutava, a gente cantava. Eu dava a música solta para eles montarem, porque a música era geralmente um texto muito cansativo para eles escreverem ou interpretarem, não teria sentido. Então, para eles fazerem... Mas tu fazias oral, né? Exatamente. Eu dava as músicas em pedaços, né? E eles iam montando conforme eles iam escutando e lembrando. Daí, era mais... Eles faziam essa ligação, entendeu? Do que eles estavam escutando com as letras que tinham ali para juntar, formar as frases, as palavras. A dificuldade não era tanto em ler, era mais em escrever? Era variado. Variado. Vamos ver o que mais. Da música, é isso? Da música, a gente trabalhava os sentimentos também, né? Da música. Sim. Aí, então, a música, então, tu trabalhava... Além de tu fazer essa montagem para eles descobrirem como era a música, tu trabalhava bastante a oralidade, né? A oralidade. Os sentimentos da música, a gente refletia sobre a música também, né? Sobre a batida da música, os instrumentos utilizados. Que joia!
Eu trabalhei também, assim, eu não trabalhava a música, hoje é dia da música. Teve uma aula que eu estava trabalhando sobre cidadania, que é muito importante para eles isso, né? O que é ser cidadão, os direitos que eles têm, os deveres. E daí eu levei uma música, o Pacato Cidadão, e eles adoraram também. E daí a gente já fez essa ligação da música com o que a gente estava trabalhando. Ótimo, ótimo. Tu trabalhaste com lendas? Lendas, lendas. Estou vendo aqui o projeto, aqui já é o relatório que futuramente vocês vão ter que fazer também. Lendas é um tema que eles gostavam muito. Toda aula eles queriam contar alguma coisa que acontecia na cidade deles, né? Então eles vão fazer um livro de lendas. Daí cada um contou sua lenda, escreveu. Daí eu digitei, né? E a gente imprimiu e eu dei um livrinho para cada um. Nossa, eles ficaram muito felizes com aquilo. Nossa, que joia! Então eles pesquisaram a lenda, escreveram sobre a lenda, e aí tu chegou a sentar com cada um deles para fazer a correção. Isso, daí a gente corrigiu, né? Um atendimento individualizado. Isso, nessa parte a professora titular da turma até me ajudou, né, a fazer, montar o livro. E depois digitaste e o livrinho ficou para eles. Entreguei para cada um daí. E a lenda não foi bem pesquisada, né? Eles são mais velhos, tem muitas lendas da cidade onde eles moram, ou moraram antigamente. Então, isso foi bem legal, assim. Não, mas lendas que eu disse pesquisado no sentido de eles perguntarem para pessoas sobre alguma lenda. Ou eles já sabiam, ou eles já conheciam. Então, foi a notícia, foi a carta, a música, a lenda. Olha quanto portador, gente. História em quadrinhos, tu trabalhaste também? História em quadrinhos também. A história em quadrinhos, muito legal. Que em função da lenda, a gente trabalhou os medos, né? E eu trouxe essa questão do sentimento. Porque o adulto pode ter medo ou não? O que é o medo, né? O que faz a gente sentir medo? Daí a gente trabalhou sobre vários medos. E no final a gente montou uma história em quadrinhos dos medos. Até a questão do medo agora, até o medo de vir aqui. Porque a ideia nossa era trazer um aluno da Patrícia. Nós não conseguimos justamente pelo medo de ficar aqui conversando. Isso é complicado, né? Outra questão também da história em quadrinhos, eu não dei solta a história em quadrinhos, né? Trouxe do jornal para eles olharem, ver como é que era. A questão do humor na história em quadrinhos, se precisava ou não desse humor. E às vezes, para eu perceber, muitas vezes, para eu perceber o humor daquela história em quadrinhos, eu também tenho que entender o que a pessoa está escrevendo, né? Porque algumas ela tem uma sequência, algumas histórias em quadrinhos elas estão criticando uma realidade. Né? No jornal Zero Hora, por exemplo, tem muito a tirinha do Arthurzinho, né? Então, é um menininho muito esperto. Eu até fazia a relação dele com a Mafalda, que é argentina, né? E o Calvin, que é americano. São crianças espertas, mas que refletem sobre questões do dia a dia. Isso foi até uma história em quadrinhos, foi uma dessas que a gente levou para eles. O Arthurzinho? O Arthurzinho. Sim. Ele é uma paixãozinha. Para quem tiver interesse... vontade de conhecer, pode botar no Google, caso os jornais que vocês tenham não tenham esse personagem. Então, tu trabalhava o HQ, a questão da expressividade, do personagem, as cores. Exatamente. Eu tentava mostrar que a imagem tinha que dizer alguma coisa, né, para o leitor. Não só o que eles estavam escrevendo ali. Porque nem sempre tem os balãozinhos, né? Exatamente. Às vezes bastam, né, algumas feições, algumas características do rosto. A diferença, né? A gente trabalhou aquela história em quadrinhos com a escrita e sem a escrita. Tentando interpretar, né? Ver o que estava querendo dizer ali. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Aqui, construção de um diário coletivo de lenda. Tu já explicaste pra gente. E tu não tinhas passado para ele um documentário? Isso, o documentário do Vicky Muniz, né? Um documentário muito interessante. Acho que nem todos sabem, acho que é melhor tu falar um Exatamente, é um documentário muito interessante do Vicky Muniz. Ele é brasileiro, ele foi morar fora do país e voltou para fazer um documentário no lixão. Se eu não me engano, foi no Rio de Janeiro. Nossa, o documentário é muito ótimo, relata a realidade daquelas pessoas que vivem lá e ele faz um trabalho maravilhoso com o pessoal que está lá. Sim. Ele faz obra de artes usando o lixo. É num galpão enorme e ele faz essas obras no chão, né? Espalha no chão os objetos através da imagem da pessoa, fazendo a leitura da imagem de uma foto. E essa foto era dos moradores desse lixão.
Sim, e eles assistiram o documentário. Isso, e daí depois ele faz a exposição, né? E esses moradores ficam famosos por algum tempo, vendem esses quadros, arrecada bastante dinheiro para E essa qual foi comunidade. o comportamento deles ao verem? Nossa senhora, eles ficaram emocionados com aquela realidade e de repente eles não estavam acostumados, né, aqui na nossa região. E ao mesmo tempo eles pensavam assim, às vezes a gente reclama da vida e tem gente que passa por mais dificuldades. Então, eles faziam muito essa relação assim da vida deles com aquela vida que estava lá. Por isso que é o nome do projeto, né? Compartilhando saberes. e eles sempre Exatamente. relacionavam com o que eles tinham. E tem mais um trabalho que tu falaste com a Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral. Foi muito bom também trabalhar, né? Foi trabalho Com as obras com dela. artes. Gente, vocês estão percebendo a quantidade de portadores de texto que foi trabalhado. Nenhum desses portadores não tem relação um com o outro. Nenhuma aula é desconectada, né? A questão da música, trabalhou com medo, aí pega a história dos quadrinhos, por que o medo, mas já trabalha a estrutura, né? O que é necessário por um HQ, né? O documentário para refletir sobre aquela determinada situação e relacionar com a vida deles. Então, tudo isso pode ser feito em 27 encontros. 27 encontros, exatamente. Vamos ver o Fala da Tarsila? Da Tarsila do Amaral, eu descobri que eles gostavam bastante de artes, né? Eles gostavam dessa parte. Às vezes não parece, às vezes parece que o aluno adulto ele quer ler e escrever. Só que não é isso. Se tu trazer uma proposta diferenciada para eles, eles vão amar. Uhum. E às vezes a gente não se dá conta dessa situação, né? A Tarsila do Amaral, tu disseste para eles quem era? Quem era, a gente contou sobre a vida dela, né? Eu contei sobre a vida dela, mostrei no mapa os lugares que ela morou, fiz relação com os pontos turísticos que eles estão acostumados a ver na televisão, que eles conhecem, né? E a gente trabalhou sobre a obra delas, diversas obras, os sentimentos da obra, toda essa questão, cores, né, usadas. E eles chegaram a desenhar? A gente fez a releitura de uma obra que era Operários. Ai, que joia! E nessa Deixa obra... eu ver essas imagens aqui, vamos ver se dá para mostrar, mas não sei se todas aqui. Aqui eu trabalho. Fala da obra, vai falando. A obra, olha, a releitura foi maravilhosa. A gente fez com recortes de jornal e foto deles. Aqui. Não sei se dá para dar um zoom aqui. Aqui é eles fazendo, né? Aham. E aqui é já pronto, aqui, ó. Eles fizeram as indústrias, eles recortaram Uma personagens. releitura. Exatamente. Aham. Eu deixei livre, eles poderiam... Eu expliquei que é releitura, a gente trabalhou em cima disso também. E deixei livre para eles, né? Tirei foto deles. Aqui, esta aqui nós temos o jogo da forca, uma brincadeira. O jogo da forca, uma brincadeira. A gente trabalhou com animais e eles adoravam esse jogo da forca aqui. Daí, no final, eles sempre queriam fazer o jogo da forca. Sim, é com uma palavras maneira de brincar com palavras. relacionadas, exatamente, sobre a aula. Aqui botou Aqui os eles olhando o classificados. jornal. Aqui teve um senhor que já foi direto, né, na página do futebol. Aham. E aqui, Lendas, foi o livro que tu fizeste. Lendas, exatamente. Né? Então, assim, ó, tem vários aqui, eu acho que a gente não pode tá mostrando tudo por causa do tempo. Aqui só tem uma teia da vida. Esse trabalho aqui, tu podia falar um pouquinho? O que seria a teia da vida? A teia da vida foi logo que a gente começou, a gente fez uma dinâmica, né, para eles se apresentarem, a dinâmica do rolo de lã, que a gente ia passando o rolo pro colega e falando um pouquinho sobre si. No final, a gente observou que foi feita uma teia. A gente conversou sobre a teia e daí a gente falou sobre a nossa teia da vida, né? Os diversos saberes que a gente tem que compartilhar com os colegas, que ninguém vem sem saber nada, né? Que todo mundo traz alguma coisa para compartilhar e que era esse o objetivo da aula. Ah, tá. Foi o início, Exatamente. Né? Todas as aulas alguém compartilhava alguma coisa que tinha aprendido. Tem uma questão aqui bem legal, que a gente trabalhou biografia dos autores e a gente trabalhou a autobiografia também. Para eles saberem. Mais gente fez um, a linha gente, do tempo. mais um. Aqui a gente trabalhou com a biografia do Tinga. Então, a gente comparou a idade do Tinga com a deles, né? Com a dos alunos. O Tinga? Exatamente. O jogador? O jogador de futebol, Tinga. Tá. A gente trabalhou a biografia dele e a gente fez uma autobiografia também. Eles escolheram o Tinga. Essa atividade que foi bem legal, porque eles não tinham muita noção, assim, ó, que quem nasceu em 1965 seria mais velho que quem nasceu em 1991. Porque o 65 vem antes. Sim. Essa atividade foi bem interessante também. Que joia, Patrícia. Tu tens algum comentário para fazer para a gente encerrar a entrevista? De algum dado? Tu tinha colocado aquela associação que uma das tuas alunas faziam com a letra P?
Exatamente, né? A importância da gente trabalhar assuntos contextualizados da vida deles, né? Os alunos, geralmente, eles tinham cartazes com rótulos de alimentos na sala de aula e eles faziam essa relação, né? O P da Pepsi, o M da massa. Sim, do que Toda eles essa usavam. relação, exatamente. S de sardinha. O S da sardinha, que era o que eles tinham contato na vida deles, né? Quando Isso. iam no supermercado, os panfletos aqueles. Bom, espero que vocês tenham apreciado a nossa conversa. Se a gente se estendeu um pouquinho, foi para ajudar o trabalho de vocês. Né, Patrícia? Isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E bom estudo e bom trabalho para vocês. Muito obrigada.